Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva. Informação, orientação e cuidado. Uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, FURB. Eu sou o Carlos Nunes, psicólogo e professor do mestrado de Saúde Coletiva. A ideia do podcast Saúde Coletiva é devolver à comunidade os resultados dos estudos realizados pela universidade e, além da informação, passar orientações e cuidados no campo da saúde coletiva. Esse podcast surge com o intuito de aproximar a comunidade e os pesquisadores locais. Esse é o canal pelo qual debateremos sobre a saúde coletiva em Blumenau e região. Hoje, vamos falar sobre um tema que merece nossa atenção, que é a saúde das pessoas com deficiência. Então, para isso, convidamos a Gisele Quiroli, nossa secretária da Inclusão da Pessoa com Deficiência do Paradesporto, secretária municipal, e também a assessora Magalhães, fisioterapeuta e aluna do nosso mestrado em saúde coletiva, para compartilharem suas experiências. Muito obrigado por aceitar esse convite para falar sobre saúde e debate das pessoas sobre as pessoas com deficiência. Olha, eu quero agradecer primeiramente aqui a você, professor, né? Tantos anos de luta, né? A todos que estão nos assistindo também, o convite, mas principalmente essa parceria, essa sua luta. Isso aqui são, para quem não vão falar muito de números, né? Mas aí são mais de 10 anos de parceria em pesquisa, em extensão com a pessoa com deficiência. Então, muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui com você e também ao lado da minha grande amiga e grande profissional também, Cessana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ok? Então, falem um pouquinho sobre as formações de vocês, como é que chegaram aqui. Perfeito, professor. Eu sou formada em Educação Física, passei aqui pela nossa FURB também, com 17 anos de idade, e eu tenho 25 anos de trabalho no paradesporto com a pessoa com deficiência. São muitos anos de política pública na minha vida, né? Me formei depois em Florianópolis em Educação Física. Fiquei 10 anos lá, onde eu pude dar os primeiros passos no paradesporto escolar, fui diretora do terceiro setor da Flodef e retornei para cá em 2011 com o sonho, então, de criar a maior política pública do Brasil em paradesporto escolar. E aqui em Blumenau a gente conseguiu, né, professor, com a ajuda e parceria dessa universidade há 15 anos, construir então essa política pública que hoje ganha o Brasil, essa política pública hoje que é referência para muitos trabalhos que iniciam a sua política pública de paradesporto. Até chegarmos a esse momento, depois de 25 anos de luta minha, 15, nossa luta, né, professora Cessuana, sempre aí com a gente há mais de 10 anos, chegar ao ponto de criar a primeira Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto do Sul do Brasil. Muito obrigado. Bom, a minha história de vida ela é atravessada, né, por essa pessoa que vos fala, mas eu queria contar um pouquinho da minha trajetória, né, que iniciou na minha graduação. Eu me formei em fisioterapia em 2008 pela FURB. Durante a graduação eu tive a oportunidade de conhecer excelentes profissionais que foram me direcionando para a área da fisioterapia neurológica. Na graduação ainda eu realizei 3 anos de estágio voluntário na PAIDA, onde me trouxe uma bagagem gigantesca para essa área de atuação. Essa formação de base me impulsionou para, depois de formada, eu me direcionar para atendimentos home care, atendimentos domiciliares, mas sempre, né, com pessoas com deficiência. Isso foi um divisor de águas, foi um marco na minha história. Que esse paratleta me apresentou essa pessoa aqui incrível, maravilhosa, né? Na época tínhamos ainda um programa, né? Estávamos num momento de transição entre projeto e programa. Se permitir, professor, pegar o gancho, né? Eu esqueci de dizer que eu fui diretora nacional do Paradesporto no Ministério da Cidadania, do qual na Secretaria Nacional do Paradesporto, e esse é um trabalho que nós chamamos, professor, o Ministério da Saúde, e nós dissemos lá, né, lá no Ministério do Esporte, chamamos o Ministério da Saúde, dissemos, olha, nós temos a solução para as filas do ser de vocês, porque não existia profissional de educação física. Então aquela pessoa, ela reabilita, né, falando já em saúde, né, da pessoa com deficiência, perdão, ela reabilita e volta para a fila porque não tem continuidade. Então Blumenau já vem aí com esse projeto agora inovador, mas isso é algo que, enquanto diretora nacional, lá em 2021 a gente começou para agora estar realizando aí também agora com a parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro. Só para a gente pegar o gancho e já dar esse spoiler para a galera aí, professor. Opa, ótimo. É isso.
Podemos Isso. dar continuidade. Sim, então vamos lá. Bom, nós sabemos que a vida das pessoas com deficiência, elas têm diferenças em relação às pessoas convencionais. E a inclusão, no sentido da equidade, implica em dar condições que elas se integrem bem à sociedade, sejam produtivas, potencializando as condições de saúde mental, de autonomia, ok? Então, nesse sentido, pergunto a vocês, quais são os principais desafios que vocês percebem nesta questão da inclusão, quer seja no campo do acesso à saúde, ou quer seja no campo da possibilidade das práticas desportivas das pessoas com deficiências? Quais são os desafios que vocês percebem? Certo, professor. Eu vou começar aqui então. Eu acho que quando a gente fala de desafio, a gente fala de uma sociedade na totalidade, de todos os setores. Porque a gente não tem um desafio único para enfrentar, para a gente conseguir garantir o acesso e o direito à saúde e ao esporte. Para a gente garantir o direito ao acesso ao esporte, nós precisamos da Secretaria de Educação, nós precisamos lá começar na educação infantil, então a gente precisa daquele professor, não só de sala de recurso, mas como a inclusão como um todo. A gente precisa do professor lá da educação infantil que está com o aluno, que indica o paradesporto. Nós precisamos de apoios financeiros, nós precisamos que uma sociedade entenda lá no transporte público, capacitando aquele motorista, aquele cobrador no acesso ao transporte, para que ele possa se dirigir até os mais de 40 polos que nós temos aqui na cidade. Então, ao mercado de trabalho também é outra ponta, quando a gente fala de esporte, né, o quanto que nós podemos também cuidar dessas mães para que elas também tenham saúde, para que possam levar seus filhos. Aquela questão também do para-atleta adulto, professor, no acesso ao esporte, de que teve, infelizmente, uma lesão e agora também estamos lá indo para o Hospital Santo Antônio e também lá no SER e dizer, olha, tem vida depois disso. Então, ter esses profissionais junto com a universidade para que a gente possa realmente, primeiro, saber, colocar na cabeça da pessoa com deficiência que o esporte é uma ferramenta inicial de transformação de vida e uma estratégia para isso, que com certeza a gente resgata, né? E eu digo que os desafios eles são enormes, porque realmente passa pela toda a totalidade. E em relação à saúde, ela vai pela mesma linha, né? Eu acho que a gente não pode depender da melhoria da saúde da pessoa com deficiência só com a Secretaria Municipal de Saúde e pelo SUS, né? Eu, enquanto estava vereadora também, falando aqui um pouquinho do meu currículo, eu fiz uma lei muito bacana que é dentro do sistema pronto do SUS, que tem um campo de observação lá logo na página inicial no médico, que o médico preenche e que não é obrigatório que o médico tem que preencher que tem ou não tem deficiência. Como que a gente vai saber onde estão as pessoas com deficiência nas nossas unidades de saúde? Mapeamento, né? Esse mapeamento. Para começar, outro desafio, muito bem lembrado, professora Cessuana, é o mapeamento. A gente fez o cadastro municipal da pessoa com deficiência, agora também eu trabalho com o terceiro setor, né? Então, quando a gente fala na saúde, nós criamos, enquanto Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque a gente não veio para fazer o trabalho da saúde, já explicando aí para quem está nos acompanhando, a gente veio para unificar os trabalhos. Então, capacitando os médicos, tinha muito médico que não sabia que tinha central de Libras no atendimento para o surdo na unidade de saúde, melhorando ali como que o surdo vai ser chamado, né, na sua vez. São vários detalhes, o catéter, né, do lesado medular. Quando a gente fala na saúde da pessoa com deficiência, a gente fala também de desenvolvimento econômico. E eu vou dar um exemplo. Se a gente tem um catéter hoje que temos na saúde Blumenau, que a gente vem mudando e vai mudar, que custa R$ 1,13 e ele tem de 10 a 15 infecções urinárias por mês, a gente tem mais médico, mais leito, mais exames, mais tudo ocupado. Maior gasto. Quando a gente tem um catéter que ele tem 0 infecção urinária por mês, professor, para você entender, e você sabe disso, a gente devolve vida. Então, ele começa a contribuir no trabalho, bate no mercado de trabalho, vem para a universidade, começa a gerar renda, o desenvolvimento econômico melhora, e lá na saúde, porque pessoa com deficiência não é doença. Não é doença. Uhum. Deficiência não é doença. Então, nós temos que tratar, mas nós temos que tratar todos os campos da sociedade para isso, né, professora? Eu acho que tu pontuou muito bem, né, que essa garantia ao acesso, né? Primeira coisa é o direito constitucional, né? Essa garantia de acesso aos serviços de saúde. Eu só queria complementar que a gente tem que ampliar o olhar para a qualidade desse atendimento, exatamente costurado com a tua fala de preparo de profissionais, né? E isso é de todos os profissionais de todos os níveis de atenção.
né, para os profissionais atenderem em condições com qualidade, para proporcionar uma igualdade de direito. Eu acho que mais legal a diferença é quando a gente fala dos setores, né, além do setor governamental, mas também do governamental, quando a gente criou o GT-TEA, porque hoje o autismo é o que mais nós temos aí desafios mesmo, então a gente criou o grupo de trabalho entre saúde, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Educação, porque a gente tem que fazer. Eu sempre digo que o grande problema do nosso Brasil, para mim, que passei por Brasília, pelo estado, pelo município, é um movimento interministerial, é um movimento intersecretarial, como dentro da universidade, movimento entre os cursos, porque muitas ações estão sendo feitas em diversas secretarias muito parecidas e não há comunicação. Então, acho que o grande desafio do gestor público também é esse, e perpassa no direito de acesso, né? E perpassa no direito, do acesso à saúde e ao esporte, facilita tudo isso. Isto. Bom, esse é um momento interessante porque na sala de aula é o nosso momento, o momento dos professores, aqui é o momento dos entrevistados. Só tem algumas questões que eu acho importante pontuar até para reforçar os argumentos de vocês, né? Por exemplo, quando nós falamos de avaliações econômicas em saúde, nós falamos de políticas de inclusão, é interessante notarmos que, quando a inclusão é bem feita, ela economicamente vale muito a pena para a sociedade. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma caridade apenas, nem estamos falando de uma caridade, nós estamos falando sim de uma reorganização social, aumentando de um lado a inclusão, o bem-estar, mas de outro lado, melhorando a própria eficiência de produção desta mesma sociedade. E a partir daí nós falamos de produção de riquezas. Produção de riqueza. Então, essa é a primeira questão importante. Bom, uma pergunta importante é essa, né, que seria uma segunda pergunta, que quais seriam as políticas públicas? E daí vocês já nos indicaram as políticas públicas que estão sendo priorizadas aqui. Mas quando nós falamos de uma política pública, nós pensamos aqui uma ação do Estado, com E maiúsculo, sobre aquela população. Só que daí tem sempre a pergunta, e no outro lado, como nessas políticas públicas que vocês vêm se esforçando, nós percebemos, nós vemos esse esforço, inclusive, por exemplo, no campo da parceria, inicialmente com o projeto para desporto escolar, e agora com a própria Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e do Paradesporto, ela tem uma parceria muito forte com a gente, com a FURB, com os programas de pesquisa, extensão e agora pós-graduação, só que sempre que nós falamos dessas políticas, sempre tem outro lado. E a comunidade, como é que está recebendo essas mudanças de políticas públicas? Como é que está sendo o espelho do outro lado? Pensando numa espécie de pergunta 2. Perfeito, professor. Eu acho que a comunidade vem se beneficiando, eu acho que a prefeitura, principalmente assim falando de estado com E maiúsculo, né, mas principalmente prefeitura de Blumenau, ela vem se esforçando muito, e a gente está tendo, enquanto Secretaria da Pessoa com Deficiência, professor, muita abertura em diversas áreas, porque nós estamos lá dentro do planejamento urbano, nós estamos lá dentro de diversas áreas, né, estamos capacitando e queremos capacitar os 9.000 servidores públicos da prefeitura no respeito do acesso, né, porque é a nossa porta de entrada, e tudo isso eu acho que a comunidade vem se beneficiando, né. Quando a gente fala de empreendedorismo para essas mães que acabam deixando o trabalho para cuidar da terapia do filho e começa a fazer em casa algo para vender, porque eu sempre digo e a gente sempre diz, né, professora Cessuana, que o Paradesporto é um comércio livre, porque elas começam a vender umas para as outras. Então a gente faz parceria com o Sebrae, no Social Up, incuba essa família, se torna MEI. Então, a receptividade da comunidade para a nossa comunidade eu acho que está assim, a gente está conseguindo transformar muitas vidas, foram mais de 3.000 pelo Paradesporto agora, junto com a secretaria, o empreendedorismo, o mercado de trabalho, a música e diversas hoje, informática básica com professores especializados. Então a gente está conseguindo. Agora, para outra comunidade que não é o nosso fim, né, que é o empresariado, que é o geral, eu acho que eu sempre digo uma frase: quando uma política pública começa a transformar uma sociedade é porque ela deu certo. E eu tenho certeza que a nossa política pública como um todo, para desporto e da secretaria, ela vem mudando o olhar da sociedade. Então, quando ela muda o olhar da sociedade, essa política pública vem dando certo. Porque hoje, quando chega no mercado de trabalho, por exemplo, essa pessoa com deficiência já é tratada diferente. Porque a gente já está lá dentro, porque a gente está fazendo palestras, nós estamos fazendo campanhas, levando informação e acesso. É muito importante você levar informação,
Porque antes você fica o quê? Escondido e a pessoa, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer com uma pessoa? Segregado, né? Segregado, o que que eu vou fazer com essa pessoa com deficiência aqui? Eu não tenho suporte, agora não. Nós temos o suporte para a empresa, porque a gente só não inclui o mercado de trabalho como a gente está lá fazendo todo o suporte, capacitando os servidores, não, mas os colaboradores daquela empresa. Então, eu acredito muito fielmente que até aqui, né, falando de mídia, de entrevistas, de rádio, de televisão, a gente está aí o tempo inteiro na imprensa, né, agradecer a nossa imprensa que também, que sempre pegou junto, isso vem transformando o olhar, e quando se transforma o olhar, se transforma, a gente consegue chegar lá com a política pública, exatamente, eu acho que a gente está conseguindo, se eu quero colaborar. Tenho duas colocações. Uma que eu acho importantíssima e que a gente não chegou a comentar, que é o combate ao capacitismo, né? Para justamente, exatamente as tuas palavras, né? Mudar o olhar da sociedade e a gente, aos poucos, mudar essa cultura milenar de exclusão das pessoas com deficiência. Porque a gente atende a partir dos 6 meses de idade, né, para quem não conhece nosso programa de paradesporto, e agora com as outras áreas também, é muito importante, né. Então eu sempre digo uma coisa muito linda que brilha meus olhos e meu coração, e isso é a minha vida total, quando a criança vai para as Paralimpíadas Escolares representando Santa Catarina, ela chega e vai para a escola, ela é colocada num palco e é aplaudida pela escola inteira. E aquela criança sem deficiência passa a querer ser aquela criança com deficiência que fez isso tudo na vida dela. Ali, eu sempre digo que a gente pode até palpar a inclusão. É um momento muito especial que a gente tem, um dos vários momentos, mas esse é um momento muito marcante para mim, porque aí você começa a mudar a educação daquela criança. O olhar daquela criança por um adulto inclusivo, né? Eu até fico arrepiada aqui, porque realmente isso acontece na prática do dia a dia. Isso me permite, então, o gancho, tá, nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho agora de a relação entre esporte e sociedade, né. Não é à toa que proporcionalmente nações que têm PIBs muito maiores, né, produtos internos brutos, elas proporcionalmente dentro do PIB, elas investem mais em esporte do que nações menos desenvolvidas, aqui eu estou falando de proporção. Por quê? Porque os impactos do esporte são muito claros. Então, todo mundo logo pensa, por exemplo, num clube que conseguiu formar 2 atletas. Na verdade, ele não formou 2 atletas, ele formou 2.000 cidadãos e temos ali no meio 2 atletas. E essas crianças e adolescentes que mais tarde, deixaram o esporte, mas o esporte não os deixou, isso tem resultados, muito interessantes. Essa prática esportiva, e aqui eu estou falando das clãs convencionais, tá, e adolescentes convencionais. Tem resultados muito interessantes em termos do que se espera que vai acontecer. E o que se espera que vai acontecer? Em comparação com crianças e adolescentes que não praticaram esportes, é esperado que primeiro tenham maior autonomia econômica, ou seja, vão se sustentar, precisar menos de programas sociais de sustentação. Segundo, terão menos problemas de saúde mental, vão fazer menos uso de serviços de saúde mental e terão menor probabilidade de se tornarem adultos que têm conflitos com a lei. Então, só são 3 impactos muito claros que os estudos têm mostrado na questão da prática esportiva. Então, esta é a pergunta: e o paradesporto em relação a essa questão? Digamos, quais são os impactos do paradesporto no médio e longo prazo? Então essa é a primeira pergunta. Então estou falando, aquela criança com deficiência, ou aquele adulto que se tornou, que adquiriu, exatamente, que adquiriu a deficiência, tem 2 rotas, uma rota que é fazer o paradesporto, uma rota que não é fazer o paradesporto. Quais são os impactos de uma condição e da outra? E daí, nesse sentido, nós falamos muito de uma integração com a área da saúde, que eu já atende, que é aqui, por exemplo, essa questão do que se espera do esporte. E essa relação de saúde e paradesporto, como é que vocês veem esse caminho? Entenderam a pergunta ou ficou muito enrolado? Eu acho que é o que a gente já vinha falando, né, coisa a É gente isso que eu peguei o gancho. exatamente. Então nós temos ali números, né, números muito muito claros também dentro do paradesporto, né, de mudanças total de sociabilização, de melhorias, até na medicação, né, porque tem algumas medicações sim que são de uso controlado, a gente sabe disso, mas a maioria dos outros remédios, né, se me permite também dizer, eu fui atleta de alto rendimento, então eu sei o impacto da minha vida nisso.
né. Eu tenho irmão com deficiência que não foi para o esporte, casa de ferreiro, espelho de pau, né, e eu sei a diferença das pessoas com deficiência em relação ao meu irmão também, e é mudança em todos os setores da vida da pessoa com deficiência, tá, desde medicação, desde autonomia, sociabilização, aí eu deixo a professora Cessu agora entrar no Maitene te resumiu? por favor. Tá. Tu falou em autonomia, mais autonomia. Tu falou em medicação, menos medicação. Tu falou em sociabilidade, mais sociabilidade. Tá, vai lá. Vai, Cessu. Acho que a Cessu ela pega um pouco a mais parte neurológica. A parte técnica, né, que me compete seria falar, pontuar dos benefícios em relação ao desenvolvimento motor, né, que está relacionado ao estímulo com a prática desportiva. Complementar essa cadeira de roda que vai, porque as crianças aí têm a cadeira de rodas errada para elas. Então vem a secretaria que capta o recurso, como a gente fez esse ano, e captou o recurso com a Fundação Itaú, e a gente deu a cadeira ergonomicamente perfeita para ela, nós tínhamos mielomeningocele com uma cadeira nessa altura que não precisaria. Então ele estava se desenvolvendo totalmente errado, a ergonomia dele. Então, a importância de ter essa secretaria, parceria, eu acho aqui nessa parceria. Então, você pega esse desenvolvimento, sim, mas como que os implementos e cadeiras e tudo que a gente chama prótese, órtese, né? Como que a gente vai fazer isso dar certo e encaixar direito para cada pessoa, né, professora? É fundamental, né. Eu acho que a união, né, essa união intersetorial, ela tem que beneficiar diretamente o usuário, que são as pessoas que realmente precisam, de fato, né, as pessoas com deficiência. E para finalizar, e também existem inúmeros benefícios, mas a questão da inclusão, a integração e a socialização, acho que é uma tríade muito importante, porque favorece a autonomia e a independência, que é direito básico de todas as pessoas, independente se tem deficiência ou não. Isso se chama política pública, né, professor? Isso aí. Bom, aqui eu vou fazer uma pergunta relativa à questão da CEIDEP, porque nós sabemos que tem dentro da nossa SEMOS, né, da nossa Secretaria de Promoção à Saúde, nós temos a diretoria de inclusão da pessoa com deficiência. Conferência. Isso, a gerência, exatamente. Aqui vai um grande abraço, inclusive, para Larissa, né. Então, como é que a secretaria está trabalhando para melhorar a acessibilidade e a qualidade, dos serviços de saúde oferecidos pelas pessoas com deficiência? Eu quero aqui agradecer a secretária atual, Jaqueline, né, que vem nos dando uma abertura maravilhosa, antes dela também o ex-secretário Marcelo Lanzarin. A gente está tendo uma harmonia muito legal com a Secretaria de Saúde, e isso é muito importante para que a gente possa avançar, né. Então eu também fui atrás de emenda parlamentar, coloquei lá na saúde para que a gente possa exclusivamente ao TEA, né, então a gente tem muitos desafios com o TEA ali no Ser Mais, né, dentro da nossa um abraço para outra Larissa também, né, se trabalha com Ser Mais, então a gente vem trabalhando muito forte com a vice-prefeita, que tomou isso, né, a pedido do prefeito Mário, então agradecer ao time da Secretaria de Saúde, que inclusive viajou com a gente, ficou 3 dias em São Paulo, lá dentro da Coloplast, para realmente entender o catéter, entender os implementos necessários e melhores à pessoa com deficiência. A gente está numa harmonia muito grande, mas é uma secretaria recente, uma secretaria nova, nós temos que ter também paciência, mas eu tenho a mais absoluta certeza, professor, que a gente vem modificando o que ainda não aparece. Porque nós temos que trabalhar a base, os editais, né? As questões escritas, para que a gente possa realmente transformar e chegar lá no usuário diretamente, né? Ok. Então tem mais uma pergunta. Para onde nós queremos chegar? Quais são as perspectivas futuras? Nós queremos transformar Blumenau na cidade mais inclusiva desse Brasil. E para isso nós estamos trabalhando todas as áreas que aqui, como foi dito, incluindo ali, além da SEMOS, eu quero aqui agradecer a todo o pessoal do Hospital Santa Isabel, Santo Antônio, que vem abraçando a causa também, a gente vem dando formações dentro dos hospitais, palestras, e nós queremos transformar o nosso turismo, que transformamos a Oktoberfest também, ano passado, e a gente vem transformando. E o meu sonho, eu acho que o sonho de todos nós é que Blumenau se torne, sim, uma grande referência de inclusão em todas as áreas. Muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Cessuana. Gostaria de então agradecer a colaboração de vocês, a participação no nosso podcast, e eu
Olha, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não poderia aqui deixar de agradecer à Universidade, à FURB, que está com a gente há 15 anos, a você, a toda a equipe, né, de pesquisa e extensão, sempre. E agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores, a Prefeitura de Blumenau, que é a mantenedora disso tudo. Né, um abraço ao prefeito Mário, ao vice-prefeita Maria Regina, mas também aos nossos patrocinadores, a Unimed, a Transpotec, né, ao Alemão Batata, a vários outros parceiros que a gente tem aí. A nossa FURB, que está há 15 anos com a gente. Então, a toda a sociedade, com 150 empresas que nós temos hoje, que realmente nos apoiam, a todos vocês, muito obrigada, e a imprensa também, senão a gente não estaria aqui. Só agradecer, né, essa oportunidade de trabalhar nesse programa incrível e dizer que sempre quando a gente tiver uma oportunidade de falar de esporte e inclusão, a gente vai estar dentro. E o Comitê Paralímpico Brasileiro também, que a FURB, juntamente com a Prefeitura, nós somos um dos 10 primeiros centros de referência do país em 2020 do Paradesporto. Então, muito obrigada ao Comitê Paralímpico Brasileiro também. Acredito que conseguimos tirar várias dúvidas sobre esse tema que é muito importante. Quero agradecer as pessoas envolvidas na elaboração do podcast e agradecer a sua audiência. Ficamos por aqui com mais um podcast Saúde Coletiva. Aguarde nosso próximo episódio e nos acompanhe em nossas redes sociais. @ppgscfub. Até mais.